Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso projeto Elos. Esperança, honestidade, esperança, liberdade, universo, sabedoria, famílias. Eu passei uma semana longe porque eu estava de mudança literalmente, pessoal. Só que recordando que o Projeto Elos tem um propósito de integrar a família com a doença da dependência química. Vocês lembram, né? E não com o dependente químico, né? Pois é necessário primeiro conhecer a doença e entrar numa negociação com a doença, para assim poder fazer a ponte correta com a pessoa que está com a síndrome da dependência. Bom, nós falamos anteriormente sobre a negação e hoje nós vamos falar falando sobre a negociação com a doença, né? E assim, foi bem legal, vocês podem visitar e talvez revisitar, né? E rever. E hoje nós vamos falar sobre o controle, que é uma coisa assim também bem complicada, né? O que é a obsessão familiar em relação a um comportamento do dependente, né? Do dependente, e não sobre o conhecimento sobre a doença, né? O eixo familiar, ao invés de procurar as estratégias corretas para dialogar com a pessoa dependente, ela se coloca como instrumento do controle do consumo do dependente, mesmo sem ele saber. Só que não, ele sabe. Quanto mais se acha no controle, mais o controle lhe foge às mãos. A verdade é essa. Porque sabemos que não temos o controle de nada. E muito menos se tratando da vontade do outro de consumir a droga, né? Esse é o fato. É irreal, é enganoso. E melhor seria saber dialogar, né, com a pessoa no momento certo e com os argumentos certos, né? Mostrando na prática, através de vários dispositivos. Eu cito filmes, livros, exemplos de vida, né? De que a droga, mostrando para o dependente, de que a droga só vai levar ele para caminhos danosos, digamos assim. Eu digo assim, manicômio à morte, né? Para ser bem fatal. Outra coisa de querer, essa coisa de querer perguntar horas, com quem chegou, com quem falou, com quem deixou de falar, se usou, quanto usou, quais substâncias usou, se não usou, não vai levar a nada, gente, nada. Porque simplesmente a resposta será negatividade. Então, a negociação é que eu digo, não é com o dependente, é com a doença. Uma outra questão que a gente pode abordar é a obsessão pelo que o outro faz, fazendo com que você vá se esquecer de você mesma. É um erro crasso, fatal. Não esqueça de você, porque isso não fará com que a pessoa dependente vá mudar o seu comportamento, porque você deixou de viver a sua vida. Pelo contrário, viva! Vida que segue, e ele deve ser o primeiro a notar que esta mudança de comportamento aconteceu. A doença, você pode falar que é dele e que você está ofertando as condições de tratamento, mas só ele pode escolher se tratar, só ele, se tratar ou não, só ele, né? Que você é impotente, e você é impotente mesmo. E quando ele perceber que você está perdendo de vez, quando ele perceber que está perdendo de vez a sua autoestima, a sua autoimagem, a sua identidade e o controle da própria vida, né? E que as pessoas que eu controlava já não fazem mais, querem, na verdade, saber da doença e não do doente, esse despertar vai vir de alguma forma. Então é isso, gente. Pensem, famílias, a respeito disso. Um beijo grande no coração de vocês.